Vamos ler juntos os versículos 1 e 2, toda a igreja. Salmo 116, 1 e 2. Leamos todos. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocar-o-ei enquanto eu viver. O versículo 12 e o versículo 14, o versículo 12 e o versículo 13, todos. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor. Deus Santo, fala conosco por Tua palavra neste momento, em nome de Jesus. Amém. Vocês já me ouviram falar algumas vezes nesse salmo. É um salmo de cabeceira, aqueles que eu amo. O texto já diz: eu amo o Senhor. Eu creio que se eu não voltar logo, é bem possível que vocês ainda me escutem falar desse salmo algumas vezes. A palavra de Deus é viva e eficaz. Ela não é descartável, né? Há muitos que pensam que a Bíblia é descartável. Eu li o texto e não preciso ler mais. Mas eu queria, irmãos, nesse dia de render graças, falar um pouquinho de o que é render graças, que é agradecer. Conversando com o Paulinho, falando esses dias, que aquela menina do avião está dando graças porque aquilo tem acontecido. Dizendo ela que aquela menina ficou famosa, está ganhando um bocado de dinheiro. E é bem possível que esteja ali. Está vendo um monte de gente dizendo: se fosse eu. Olha para onde está o nosso coração. Nosso coração. E eu disse para ela que se fosse eu, talvez tivesse brigado com aquela outra mulher lá. E nós estaríamos na internet de forma negativa. Eu não sei. Talvez você tivesse feito outra coisa, talvez tivesse botado a camisa no rosto, talvez tivesse pulado pela janela, não sei. Mas cada um de nós tem reações diferentes para situações diferentes. Eu queria entender como é que o seu coração reage para as coisas de Deus. Qual a importância que se dá para um momento desse de culto? Qual a importância? Qual a alegria do nosso coração de estarmos aqui? O que eu entendo por estar aqui nesta noite? Qual a dádiva de Deus para a minha vida? O que isso representa no meu coração? Salmo 116, nós não sabemos quem foi o escritor. Alguns dizem que pode ter sido o rei Ezequias. Bem provável, mas o certo é que o Salmo não nos diz. Mas a situação nos apresenta um momento difícil dele. Um momento de grande aperreio de vida, de grande dificuldade, de grande luta. Ele oscila entre altos e baixos na sua vida, no seu momento de ler o Salmo. Ele mostra confiança, ao mesmo tempo tem hora que mostra uma vida arrasada. Tem hora que ele diz: eu amo o Senhor, mas tem hora que ele diz: cair em tribulação e tristeza. Então oscila. Mas não parece com a gente isso? Quem de nós aqui não tem dia que parece que o céu brilha? Tem momento que parece que o céu não brilha, né? Quem assistiu aquele filme da Rapunzel, tem um cabelo bem grande, tem hora que ela, quando deixa a mãe dela, ela fica dizendo: mas eu sou a pior filha do mundo, não sei o que lá. Aí depois: graças a Deus que estou livre, né? Assim, ela tem picos de tristeza e de alegria. Às vezes nós, assim, na nossa caminhada. Mas será que nós podemos dizer que amamos o Senhor? Os irmãos chegaram aqui. Eu não faço ideia do que está no coração de vocês. Não faço. Mas seja qual for a situação, a circunstância, você pode dizer que nem o salmista disse aqui: eu amo o Senhor? Eu amo o Senhor. Então a primeira reação de gratidão que eu queria falar para os irmãos é:
Demonstre que ame o Senhor. Mas por quê? Aí vamos passear no Salmo, de forma em que a gente vai contemplando esse Salmo. Primeiro, ele somente diz: eu amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e a minha súplica. Ele me escuta. Ele me escuta, Ele ouve a minha voz. Ele olha para mim, se inclina para mim. Você imagine só isso, Deus Todo-Poderoso, Ele se inclina para você. Eu às vezes brinco com os irmãos aqui, vocês já viram, eu brinco que, vez por outra, eu posto lá na rede social uma foto minha com o reverendo Augusto Nicodemos. Me acho o máximo, né? Ainda posto um vídeo que ele gravou para a igreja aqui, pessoas me perguntando: rapaz, como foi que você conseguiu isso? O Hernando deu uma foto com o xará dele lá, todo bonito, na Letícia, foi? E a gente se acha, mas não é assim na nossa vida. Você tira uma foto com a autoridade, você bota lá: olha, esse cara está importante. Mas você já viu o que, é que o texto está dizendo? Nós temos um Deus que nos ouve, um Deus que se inclina para nós, um Deus que olha para mim. Vocês conseguem imaginar na mente finita sua a grandeza desse Deus que consegue ouvir sua voz? E ele disse: ele inclinou para mim os seus ouvidos. Sabe, você já conversou com alguém que você conversa e a pessoa está lá nem dando atenção que você está? Minha esposa reclama muito comigo com isso. Às vezes ela vai mostrar uma coisa para mim e parece que eu cometo a falha de não dar atenção, mas a gente faz isso. Mas às vezes também a gente sofre isso, você conversa com alguém, parece que a pessoa não está nem ligando, está olhando no celular, está olhando outra coisa, depois você entendeu? Fica de novo. Mas você já imaginou Deus? Ele inclina, ele diz: pode falar, fale, eu estou ouvindo, diga. Tem nada que tire a atenção de Deus quando nós falamos. Que coisa gloriosa, irmãos, coisa maravilhosa. Tem nada que tire a atenção de Deus. Aí o salmista diz: eu vou invocá-lo, eu vou adorá-lo enquanto eu viver. Por isso que eu amo o Senhor. Por isso que eu amo o Senhor. Mas talvez a gente possa dizer assim: pastor, o Davi, o salmista, está numa situação legal, interessante. Olha o que é que diz o versículo 3: laços de morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim, caí em tribulação e tristeza. Eu confesso para os irmãos que é difícil entender o que é laço de morte na perspectiva dele. Irmão Kemuel, para mim é difícil entender o que é angústias do inferno. Mas dá para a gente fazer um resumo e entender que não é uma situação das melhores. Laços, angústias. Como é que ele fica? Arrasado. Ele cai em tribulação e tristeza. Está morto. Está no fundo do poço, como muitos diriam. Mas o que é que ele fala neste momento? De tanta angústia, de tanta queda, de tanto problema assolando o seu coração. Sabe, irmãos, o que é que nós às vezes fazemos quando tudo está muito ruim? Criticamos o Senhor. Senhor, eu fui para a igreja. Eu já vi gente reclamando que veio para a igreja e na volta para casa o pneu do carro furou. Olha, vocês viram? O salmista aqui, ele conta que o coração dele está arrasado. Parece que o inferno quer se derramar diante da presença dele e está laços de morte. Ele está se vendo ameaçado de morte. Se for realmente o rei Ezequias, era de morte mesmo, porque Isaías tinha ido lá dizer para Ezequias que ele colocasse em ordem sua casa que ele iria morrer. Vamos afirmar aqui. Mas o que ele faz neste momento? Parece tão fácil. Mas ele diz: invoquei o nome do Senhor. O que foi que ele disse? Ó Senhor, livra a minha alma. Você está precisando de algum livramento nesta noite? Sua alma está angustiada.
por alguma coisa? Tem alguma coisa preocupando seu coração? Dê esse suspiro. Grite. Não vão ficar, porque tem gente que fica dizendo, olha, você está olhando para mim, eu estou caído, estou derrubado, não sei o que é que eu faço. Invoque o Senhor nesta noite. Invoque. Ó Senhor, livra minha alma. E por que eu tenho que fazer isso? Porque o texto está dizendo que o nosso Deus é compassivo, versículo 5, nosso Deus é misericordioso, e Ele vela, e Ele atende, e Ele olha para os simples. Compassivo, misericordioso, e olha para os simples. Olha para os simples. Não vamos aqui falar mal de ninguém não, mas você já deu tempo de você passar por alguma situação, por exemplo, de lá na campanha, os candidatos chegarem para você, conte comigo, 4 anos com você, né? Aí de repente você já chegou a querer começar a falar com algum e ninguém atende mais, ninguém lembra mais da gente. Como é seu nome mesmo? Votei em você. Não lembro, já votou mesmo? O Senhor não é desse jeito. O Senhor vela por nós, vela pelos simples. Não precisa você se fazer importante, não precisa você se achar a melhor pessoa da igreja para Deus olhar para você. Deus olha para a sua simplicidade, Deus olha para a sua pequenez e cuida de você. Cuida de você. E Ele diz, porque eu estava prostrado, Ele me salvou. Aí ele tem uma conversa com ele mesmo, fazendo um resumo disso aqui. Ele diz para a alma dele: volta, a minha alma, ao teu sossego. Eu não sei também o que é que ele chama de sossego, porque até agora ele não tem um sossego, mas parece que ele está dizendo: não olha para o problema, não olha para o fundo do poço, não olha para as angústias, não olha para a queda, não olha para os inimigos, não olha para os laços de morte, não olha para a angústia do inferno, mas segue nesse Deus bom, misericordioso, compassivo. Porque às vezes nós ficamos remoendo as lutas, as desventuras, os problemas. Nós aumentamos, porque você não está passando o que eu estou passando, você não está sentindo o que eu estou sentindo, porque você não tem as doenças que eu tenho, porque você não tem a família como eu tenho. Sim, mas nós temos o Senhor Todo-Poderoso que vela por nós, que cuida de nós. Então sossega, ó alma, sossega, descansa no Senhor. Preste atenção se o Senhor não tem sido misericordioso para com você. E o fato de você estar aqui nesta noite mostra isso. Você pode estar com um monte de problemas, mas o Senhor te trouxe aqui. Volta a minha alma, livraste a minha alma da morte, versículo 8, das lágrimas dos meus olhos, da queda dos meus pés. Ele diz: sossega a alma, porque o Senhor pode nos livrar os pés das lágrimas, a alma da morte. É só o Senhor que pode nos reviver. Seja sincero com você mesmo. Você tem tentado solucionar os problemas que acontecem na sua vida do seu jeito? Você tem tentado resolver da sua maneira? Dá um jeitinho ali, olha, se eu fizer assim vai dar certo. Ai, irmão, você olha que o inferno vem, os laços vêm, só o Senhor mesmo para livrar a nossa alma da morte. Aí ele disse que vai andar na terra da presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu talvez queria falar um pouquinho mais desse aqui, um pouquinho mais para frente. Porque agora tem 2 versículos que o povo considera muito difícil de entender o que estava realmente no coração do salmista, que é versículo 10 e 11. Olha o que diz: eu cria, ainda que disse, estive sobre modo aflito. Aí eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Fica assim tentando, o que o salmista quis dizer assim? Aqui. Eu cria, ainda que disse, estou sobre modo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. A gente leva a entender de que o salmista estava correndo de um lado para o outro, dizendo: todo homem é mentiroso. Parece que não é.
Parece que o que ele está contemplando na sua vida são tantas angústias, são tantas aflições, são tantos laços de mortes, que parece que a confiança dele no ser humano se esvai de tal maneira que ele não vê mais nenhum motivo de confiar no homem. Mas ele disse, no meio de toda essa angústia, de todas essas preocupações, toda essa armadilha, ele disse, mas mesmo assim, lá no fundo da minha alma, na aflição, eu não deixei de crer. Você já passou por alguma situação assim? Já até dizer assim, acho que eu sou bem crente. Mas de repente, de uma hora para outra, olha mesmo, tudo isso, lá dentro de mim tinha uma faísquinha de crer em Deus. Eu cria, eu ainda cria, mesmo no meio dessas lutas, mas eu cria, mesmo na aflição, mas eu cria, mesmo sem eu mesmo perceber. Sabe por que a gente ainda guarda esses momentos, essas coisas no nosso coração? Porque o nosso Deus é bondoso e misericordioso. Aí vem a perguntinha bonita e preciosa. De tanta bondade, o que é que eu posso dar para o Senhor? Versículo 12. Que darei ao Senhor? Por livrar minha alma da morte, por ser bondoso, por ser misericordioso, por cuidar de mim, por, mesmo eu estando lá em tribulação e tristeza, Ele preservar no meu coração o crer. Isso não é espetacular? Então o salmista chega e diz assim, o que é que eu posso dar para o Senhor? E o Senhor responde, que a resposta que eu posso dar para o Senhor, o presente que eu posso dar para o Senhor, que presente é esse? Você já foi convidado para algum aniversário em que a pessoa que lhe convidou já tem tudo? Que você fica assim, o que é que eu vou levar de presente? Então imagine, pobre miserável pecador Manuel Zica aqui, né? Dá um presente para o Senhor. Meu Jesus amado, qual loja que eu vou encontrar para comprar esse presente, irmão Tiago, né? Que loja, que darei ao Senhor? Então o coração dele se volta, o que é que eu vou dar para o Senhor? Sabe qual é a resposta que ele mesmo encontra? Não é um presente, é ele mesmo sendo presenteado. Ele diz, presente que eu posso dar para o Senhor é eu me render mais ainda a Ele. Olha que coisa engraçada e fantástica. Eles vão tomar o caso da salvação. Vou beber a última gota que tiver, mas vou me apropriar cada dia de que eu sou um cidadão salvo, eu sou alguém do reino de Deus. É esse o presente que eu posso dar, né? Eu vou invocar o nome do Senhor, é o que eu posso fazer. É o que eu posso fazer. E vou cumprir os meus votos ao Senhor na presença de todo mundo, todo o povo. Que coisas gloriosas. Cumprir o voto. Lembra do que os irmãos que foram aqui recebidos hoje fizeram? Não foi cumprir o voto? Foi. Você vai cumprir, você vai ser, amar a palavra de Deus, amar a Bíblia. Os presbíteros aqui eleitos, eles fizeram um voto, cumprir, de obedecer, de amar a Deus, de amar a igreja. Os diáconos aqui fizeram um voto, um dia que foram ordenados. Então o que é que ele diz? Eu vou cumprir. Vou cumprir. Né? Jonas, lá no seu livro, na sua oração, ele faz uma coisa semelhante, que ele diz, o que botei, eu vou cumprir. Mas o que é que eu posso dar ao Senhor? Ser mais crente ainda do que você já é. Confiar mais ainda do que você confia. Você confia. Porque o Senhor livra a gente da morte, o Senhor nos livra do mal, o Senhor nos livra dos laços. Então no versículo 9 ele diz, andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Por onde você anda dia a dia? Por onde você anda? Quando eu estou dirigindo, às vezes, agora é porque o carro tem um símbolozinho bem pequenininho da igreja. Mas o carro que eu tinha anterior, a porta todinha era o nome da igreja, na porta do lado, porta do outro. Aí no trânsito, às vezes eu ficava um pouquinho mais agitado, eu disse, vou já atropelar aquele outro carro da frente. Aí Paulinho dizia assim, olha o nome aqui da igreja. Olha o nome. Ela não preocupava nem comigo, se eu ia bater no carro, se eu ia ter que pagar o conserto. A preocupação dela era se eu batesse, alguém ia ver que eu era crente. Aí olha o crente atropelando os outros. Aí eu calmava o coração, graças a Deus nunca atropelei ninguém. Mas
algumas coisas que tem o nome da igreja no carro fazia com que eu lembrasse constantemente no trânsito de que era crente e andar na presença do Senhor. Talvez você precise botar alguma coisa no seu carro, na sua testa, para você lembrar todo tempo que é crente e andar na presença do Senhor. Porque o Senhor cuida de nós, o Senhor derrama a sua graça. Mas eu quero finalizar esse versículo de número 15. Vamos ler juntos? Versículo 15. É muito conhecido esse texto. Todos. Preciosa. Que hora que o salmista dizer esse versículo, não é verdade? Que hora. Mas sabe o que é que o salmista está querendo dizer, irmãos? Que até que esse Deus que ele diz é compassivo, é justo, é benigno, ele vela, ele me livra dos laços da morte, ele acode a minha vida, ele cuida de mim, ele está dizendo que esse Deus protege tudo, tudo, tudo. Mas ele tem consciência também, consciência de que em algum momento Deus não vai livrar. Que em algum momento Deus não vai livrar a gente. Quem aqui não já passou por alguma situação de perda? E a gente às vezes fica querendo reclamar com Deus. Ah, Senhor, por quê? Reclame. O que o salmista está dizendo para nós? Que se o Senhor não nos livrar, esse Deus que cuida, esse Deus que eu vou invocar, esse Deus que eu vou andar todo dia com Ele na terra dos viventes, se Ele não quiser me livrar das minhas lutas, das minhas angústias, e quiser levar-me para Ele, é a coisa preciosa. Olha o que o salmista diz. Até a morte para nós é preciosa aos olhos do Senhor. Lá no Evangelho de João, capítulo 17, o versículo de número 18, eu acredito, no versículo 24, o Senhor Jesus vai dizer na oração sacerdotal, ele vai orar ao Pai e vai dizer: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, eles estejam também, para que eles vejam a minha glória, que eu tenho junto a Ti. Às vezes a gente não entende esse momento que o Senhor quis falar, mas o que o Senhor está querendo dizer? Está dizendo: Pai, eu vou para Ti de novo. E na verdade a minha vontade é que eles nem fiquem aqui, é que eles também estejam comigo lá para onde eu vou, para que eles vejam a minha glória. E sabe, irmãos, que toda vez que eu leio esse versículo vem no meu coração, cada vez que o Senhor chama um de nós, é Deus ouvindo a oração do seu filho aqui. Esses dias agora, semana, nós perdemos um pai amoroso na Junta de Missões Nacionais, Herdelino Carlos Aranha. Um pastor do coração. Mas o Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso, tomou para si. Está contemplando a glória do Senhor. Por quê? Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Se você estiver passando por alguma aflição, algum parente enfermo, alguma luta nisso, não angustie seu coração. Ame o Senhor. E creia que a morte não é o nosso fim. Até a morte podemos render graças, porque é o início da nossa eternidade com o Senhor. Louvo o Senhor por isso também. A pergunta e a reflexão que eu quero fazer final para os irmãos é: tem alguma coisa ruim para nós? Não tem. Render graças ao Senhor porque Ele é bom. Ah, pastor, mas eu sinto falta de alguém que partiu. Quem me sente? Daqui a uns dias estaremos com aqueles que o Senhor já levou. Não tem coisa mais preciosa que isso. Você está preparado para esse dia? Seu coração está em paz? Volta a minha alma ao teu sossego. A sua cabeça neste momento. Descanse seu coração no Senhor.
Derrame sua vida diante de Deus. Derrame sua vida diante do Senhor. Deus Santo, em Cristo Jesus, pedimos que o Senhor derramar sossego no nosso coração nesta noite. Que o Senhor alivie nossa alma e que possamos ter paz no nome santo e precioso de Jesus. Visita cada coração aqui nesta noite. Apazigua cada pai, cada mãe, cada filho, cada marido, cada esposa. Ah, Senhor amado, abençoa esse povo aqui reunido, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos passar para a ministração da ceia do Senhor nesta noite, sem demorarmos mais, para que depois a gente possa experimentar. Tem alimentação hoje, Marcelo? Tem que ter, né? Tem que ter. Lucas, capítulo 22. Lucas 22. Vou dar os